do Senhor, chegamos um pouco fora do horário devido ao trabalho, mas graças a Deus chegamos pela misericórdia do Senhor, querendo louvar a Deus pela vida da igreja do Senhor, pela vida do nosso Renato, servo de Deus, também nosso companheiro Vinícius está aqui, e de toda a igreja, irmão, que tem chegado na casa do Senhor. Tem visto que é sempre uma batalha, sempre uma luta, chegando na presença de Deus. Não é fácil, nós nos desprendemos para chegar na casa do Senhor. Sempre há uma guerra travada para nós chegarmos, mas louva a Deus que nós vencemos as dificuldades, os problemas e chegamos na casa do Senhor. Somos mais do que vencedores. Quando nós chegamos, atravessamos essas portas, nós estamos convictos de que somos vencedores porque passamos por grande dificuldade para chegar. Mas se Deus venha cada dia mais nos ajudar nessa caminhada, pois a batalha não é só em chegar, mas constantemente vivemos em batalhas espirituais. Vamos ter em vista que o estudo que os irmãos estão dando vai ser sobre o Espírito Santo, mas eu chegando aqui, eu preparei com esta palavra, a palavra de Deus, falando acerca da escolha desses 7 homens que foram separados para a obra do Senhor. Quando a gente vê aqui homens separados, mas para nós que estamos aqui, homens e mulheres que foram separados para fazer a obra ou o trabalho do Senhor. Nesse capítulo 6, queremos só recapitular aqui alguns versículos da palavra de Deus, versículo 6, versículo 1, 6 e 1. E naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmurações helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Você vê aqui nesse capítulo 6, nós vemos que, como a gente vê o crescimento da igreja, nesse livro de Atos, nós vemos Deus levantando o povo ali naquela época, levantando seus discípulos, Jesus indo ali morto. Nós vemos naquele momento ali um crescimento da igreja. E quando a igreja cresce, quando a igreja tem um crescimento também, há um crescimento de murmuração, como o irmão bem conhece aqui, viu, da palavra de Deus. Tanto cresce na vida espiritual, mas também cresce também na dificuldade dentro da igreja. Nós vemos que esse problema aqui estava dentro da igreja. E nós vemos aqui que Deus, ele começa a agir dentro dessa situação. Nós vemos que Deus, ele prepara homens para obras extraordinárias. Deus, ele tem sempre um homem certo, uma mulher certa, aquela pessoa certa para aquela obra. Então Deus, ele tem essa preocupação. Nós vemos que Deus, dentro da palavra de Deus, ninguém é substituível. Ninguém pode chegar aqui e dizer: se eu não for, nada acontece, se eu não estiver lá, nada acontece. Por quê? Ninguém é substituível. Deus tem sempre uma pessoa para colocar e para resolver o problema. Nós vemos que Deus, ele tem essa preocupação. E quando há uma pessoa nessa situação, Deus logo age para que aquela pessoa saia do cenário e Deus já prepara. Nós vemos a situação de Saul, Davi estava lá por trás das ovelhas. Saul começou ali, tão bem, mas no meio do caminho começou a se desviar e ir para outros caminhos. Mas Deus já pensou: já vou colocar outro para que venha dar continuidade à palavra de Deus. E Deus, ele vendo o crescimento da igreja do Senhor, logo Deus, ele vê aqui nesse capítulo, naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração. Nós vemos aqui a situação que estava havendo ali da igreja, no início da igreja, Nós vemos que a igreja crescendo, porém o povo viu as situações que estavam no meio da igreja. E é bom quando a gente vê a situação no meio da igreja que está difícil, a gente orar, pedir a Deus misericórdia, Jesus ajuda, dá visão ao homem de Deus, dá visão ao nosso irmão Renato, dá visão a fulano de tal, pastor Jonas. É muito bom quando a gente pede para que Deus abra a mente ou abra os olhos daqueles que estão na
trabalho do Senhor, né, irmão? Porque Deus está no céu, já contemplando tudo. E olha aqui, irmão, essa murmuração, não é uma murmuração ruim, é uma murmuração boa, porque a Bíblia diz que eles estavam desprezando as viúvas, né? A Bíblia estava lá e nós vemos que diante da palavra de Deus, aqueles tinham que cuidar daquelas viúvas, amém, meus irmãos? Tinha que haver um cuidado ali, porque ela perdeu seu esposo e ali naquele momento estava frágil, estava precisando de ajuda, estava precisando de um cuidado maior, uma aproximação maior. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que começaram a vir, começaram a murmurar, começaram a conversar ali e dizer que vamos ver o que está acontecendo. E Deus ali diante daquela situação, né? Nós vimos que havia 12 discípulos, então Deus olhou, viu que aquela situação precisava de um cuidado maior, então Deus agora precisou em separar homens para que estivesse ali, para que pudesse cuidar daquelas pessoas, ou para ouvir ali aquelas pessoas, que aquelas pessoas estivessem falando, para que pudesse ter uma atenção maior, para que pudesse dar continuidade à obra de Deus. Até porque, quando nós vemos essas murmurações, não é, eu posso dizer, não é para parar a obra, mas uma murmuração construtiva, né? Às vezes alguém está murmurando numa certa situação, mas condenando o trabalho, e não orando para aquela situação. Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Uma coisa é eu ver um defeito, uma coisa é eu murmurar e ficar ali falando mal, vou chamar o irmão para falar mal, e outra coisa é Jesus dá visão, outra coisa é Jesus abre os olhos, Jesus levante homem, Jesus, entendeu, irmão? Então nós temos que ter essa visão, amém, meus irmãos? Essa tem que ser a visão do crescimento da igreja. Então a igreja tem que crescer com saúde. Então Deus ele prepara aí homens para que pudesse tomar aquela palavra e começar a dar continuidade ao crescimento da igreja. Amém, meus irmãos? Então nós não podemos falar do pastor Hélio. Amém, meus irmãos? Porque o pastor Hélio está lá do outro lado. Às vezes alguém está falando aqui. Amém, meus irmãos? O pastor Hélio sabe, irmão? Então Deus levanta homens para que a obra de Deus possa até dar continuidade ao trabalho do Senhor. Então Ele precisa de nós. Amém, meus irmãos? Precisa de mim, precisa de você. Amém, meus irmãos? E quando a gente tem um pensamento de orar, buscar a Deus, para que Deus levante, amém? Nós vemos que a Bíblia diz que a seara é, mas poucos são o quê? Os trabalhadores. Mas o que a Bíblia diz? Rogai a quem? Ao Senhor da seara. Ele diz isso aqui. Rogai ao Senhor da seara. Para que mande trabalhadores. Amém, meus irmãos? Nós temos que entender isso aqui. Porque a primeira visão é orar ao Senhor da seara. Amém, meus irmãos? A primeira visão é olhar para o Senhor da seara. Porque quando vemos uma situação, o segredo é a gente orar para aquela situação. É o primeiro ponto, primeiro lugar. Amém, meus irmãos? E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela ver aquela dificuldade e orar para aquela dificuldade, para que Deus venha tomar providência e resolver o problema. Amém, meus irmãos? O que é que Deus não pode resolver pela oração? Tudo Deus resolve. E foi o que aconteceu nessa situação. Houve murmuração. Quando houve murmuração, chega aos ouvidos dos discípulos. Glória ao nome do Senhor. E a viúva estava precisando de ajuda dentro das suas necessidades. Não está aqui no capítulo 6. Estava sendo esquecida na distribuição de áreas. É o quê? Porque lá no início da igreja não sabe, né? Os irmãos repartiam os seus bens e colocava nos pés do discípulo. Amém, meus irmãos? Era colocada onde, irmão? Nos pés do discípulo. Para quê? Para que os discípulos administrassem aquele dinheiro, aquele bem, aquilo que era colocado nos pés dos discípulos. Mas só que nessa situação aqui, os discípulos não estavam dando conta. Por quê? Por causa do crescimento da igreja. A gente quer chegar aqui e dizer, mas está faltando isso, está faltando aquilo. Mas a gente tem que dizer, irmão, está havendo o crescimento da igreja. Estamos no início da igreja, amém, meus irmãos? Então a gente tem que orar a Deus e pedir, Deus, dá direção, dá sabedoria, dá entendimento. Amém, meus irmãos? Eu não sei porque essa palavra, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu posso dizer aos irmãos que eu não separei. Foi Deus colocou assim no nosso coração, e a palavra de Deus ela é e chega sempre no momento certo. Versículo 2. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e
disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Ele quer dizer o quê? A gente não pode abandonar essa daí, a mesa, ou aqueles que estão necessitados. Amém, meus irmãos? Que estão precisando. Então eles perceberam nessa situação aqui que realmente tinha alguém que estava precisando da palavra, estava precisando de ajuda material. Não era só ajuda espiritual, a palavra de Deus, era ajuda material. Estava necessitado. E Deus, ele levantou homens, mas 12 homens para estar ali com os discípulos, mais 7 homens no caso, para estar ali com os discípulos, né? Era 12, aí ele mandaram mais 7 para estar ali com os discípulos. Eu acho interessante que ele levanta este homem chamado Estevão, homem de fé. Estevão é separado aqui nessa leva. Versículo número 4. E quanto a nós, nós consagraremos a oração e ao ministério da palavra. Glória ao nome do Senhor. E o parecer que agradou a todos, então elegeram a quem? Estevão, homem cheio de fé e de quê? Do Espírito Santo. Eles entraram em uma consagração, em oração, e dentro dessa situação eles começaram a ver homens que estavam ali no meio dos discípulos, que já era uma grande multidão que estava ali. Separaram 7 homens, 7 diáconos, para dar continuidade ao trabalho do Senhor e para observar essa situação que estava vendo ali, a necessidade da igreja. Amém, meus irmãos? Que era a função do Estevão, estava ali cuidando da igreja. Amém, meus irmãos? Então Deus levanta este homem. Glória ao nome do Senhor Jesus. E ele diz aqui o nome de vários homens, mas eu quero tomar por base o nome de Estevão. Diz aqui assim, ó, cheio do Espírito Santo, e ao parecer que agradou a todos. Você vê que não foi só uma separação alheia, chegou assim lá, Renato é meu amigo, então vou colocar ele na obra. Não, Vinícius, eu conheço ele há muitos anos, então vou colocar ele na obra. Não, a irmã Fulana, a irmã Maria, eu conheço ela há muitos anos, então vou botar ela na obra. Não. É aqui, ó, e foi agradando pelo povo, porque o povo estava ali. E a primeira coisa que ele foi se consagrar, para que Deus venha separar. Às vezes eu posso ter sabedoria, posso ter a dinâmica da palavra, posso ser cheio do Espírito, mas às vezes não estou no momento de ser separado para esta obra. Temos que, às vezes, esperar o tempo de Deus, a vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Por que Estevão não foi separado para ser um dos 12? Porque não é tempo. Mas estava lá. Diga amém. Amém. Mas já passou, assim. Bom esperar, irmão, por tempo de Deus. Bom esperar quando Deus manda chamar. Porque quando Deus manda chamar, Ele se responsabiliza para a hora certa. Diga comigo, quando Deus manda chamar, Ele separa para a hora certa. Porque o perigo é ser chamado por homens para uma obra errada. A obra de Deus é o céu. Não vemos. Quando eu digo crescimento, eu não digo crescimento em quantidade, não. Crescimento em sabedoria, na palavra, em raiz. Amém, meus irmãos? Porque aqui não está preocupado com quantidade, não. Eu quero ter aqui 10 crentes, cheio do Espírito Santo, cheio da palavra, cheio de tempo a Deus, do que 10, 20, 30 que não tem nenhum compromisso com a palavra. Diga amém? Porque 10 cheios do Espírito lá em oração consegue vencer batalhas espirituais. O que 30, 40 não consegue. Amém, meus irmãos? Então a obra cresceu, a obra
Amém, irmão? Lá na Seara assim, a obra está dando um crescimento muito grande. E nós vemos Deus fazendo coisa grande. Nós vemos o pastor agora está comprando aquele terreno estrada. Pela misericórdia de Deus. Os irmãos bem sabem como é a história ali. É coisa de Deus, só coisa de Deus que foi um negócio daquele. Eu queria ter uma fé que o pastor tem. É uma fé muito grande. Comprar sem nenhum real no bolso. O terreno daquele. Só Deus, irmão, para fazer um negócio desse. Mas é homem de fé. Amém, meus irmãos? A gente tiver aqui pelo menos 20 homens de fé, com o mesmo pensamento, com o mesmo coração. Amém, meus irmãos? Às vezes a gente está no trabalho, a gente pensa, meu Deus, eu vou para o auxílio da mocidade. Às vezes a gente está tão cansado, né? A gente vai pensando, mas se eu não for, mas eu acredito que lá vai estar fulano, ciclano. Você acredita nisso? Aí a gente conta isso aqui e vem. Sabe, irmão? Se você não for assim, começa a ser. Porque a gente sabe quem pega no peso, irmão, com a obra de Deus. Que a gente não trabalha pelo homem. Porque quantos vai para a obra para o homem ver? Aleluia. Hoje eu não vou não, porque o pastor não vai, eu vou fazer o que lá? Hoje eu não vou não, o presbítero não vai, eu vou fazer o que lá? Não vem. Trabalha no pastor, trabalha no presbítero, trabalha com Deus. Aí eu tenho que chegar lá, porque é a obra do Senhor, é a obra de Deus. Eu vou ajudar meu irmão servo de Deus, eu vou ajudar ali no trabalho, eu vou dar a minha cooperação. E eu tenho certeza de uma coisa, irmão, Deus vai recompensar você por isso. Pode bater aí e dizer, pode colocar no seu coração, Deus vai te recompensar por esse esforço que você tem dado em fazer a obra de Deus. Aí chega cansado, irmão, fatigado, mas você, eu vou. Porque a obra de Deus precisa. E é desses homens que Deus precisa separar. É desses homens que Deus separa, irmão, para a obra. Não é homens que trabalham pela visão humana, pela visão espiritual, é homem que trabalha espiritualmente. Você lembra que quando estava lá aquela guerra tremenda, né? Estava lá, eles abrem o jogo do moço, né? Eles abrem o jogo do moço, né? Para que ele possa ver. Homem de Deus, cavalo do cavaleiro está vindo aí. A gente vai morrer, vai se acabar tudo. Ele olhou e disse, Jesus, meu Deus, abre os olhos do moço, ele não está vendo não. Quando abre os olhos, irmão, cavalos e cavaleiros diante de Deus, dizendo assim, a guerra pode estar travada, mas materialmente você não está vendo, mas espiritualmente eu estou guerreando com mim. Porque quem vê, irmão, aleluia, para estar na obra de Deus, ele não olha materialmente, ele olha espiritualmente. Você está aqui espiritualmente. Aqui nós estamos vendo anjos dizendo, eu vou guerrear por você. Eu vi o seu esforço que você fez para vir aqui. Eu vi, Júlio, que você se esforçou, que você largou o carro, mas você pegou o homem, viu lá do outro lado, veio para cá, eu vi. Quantos moram mais perto, mas não vem? Aí você chegou, eu estou vendo. Eu vou agir na tua situação, naquilo que você precisar de mim. Pode me chamar que eu chego. Porque aqueles que têm cuidado com a obra de Deus, com a obra do Senhor, aqueles que levam a obra de Deus a sério, Deus sempre leva você a sério. Deus trabalha, irmão. Mesmo que a gente olhe e não veja, aleluia, materialmente, mas quem olha espiritualmente está vendo Deus trabalhando na vida da sua vida. E separa aqueles 7 homens. Mas só que foi separado para uma época, para um momento de perseguição, de sofrimento, de angústia, de falta de alguma coisa. Às vezes queremos ser separados, mas não queremos passar o processo. Queremos ser separados, mas não queremos passar o processo.
Porque a chamada ela vem carregada de espinhos, de dificuldades, de lutas, de pregadas. Mas uma coisa é certa: você será cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus ficará com você e passará com você tudo isso. Você não vai passar nada só. Ele vai com você e vai trabalhar nos mínimos detalhes. Que a gente possa olhar para Deus, irmão, com o coração. Se for no segurança, que a gente possa olhar com o coração. Se for na campanha evangelizadora, vamos com o coração. Às vezes chega aqui à tarde, né, Renato? A gente diz: Jesus, dá vontade de dormir. Mas devia demorar porque o céu tem de levantar lá. E a obra de Deus ela tem que continuar. E a gente vai, faz a obra, volta alegre. Porque quem é cheio do Espírito, irmão, ele agradece a Deus pelas coisas que Deus faz. Porque Deus não quer dinheiro, Deus não quer bem material, Deus não quer sua casa, não quer seu, não quer, Ele não quer nem seu dízimo. O dízimo é sério, mas Ele não está preocupado com isso. Exceto que o dízimo já é dele. Amém, meus irmãos? Mas quer dizer assim que a prioridade de Deus ainda não é essa. É que a gente seja cheio do Espírito Santo. E quem é cheio do Espírito Santo, ele vê a necessidade da igreja em todos os aspectos. Versículo 5: E ao parecer agradou a todos, então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se não for cheio do Espírito, irmão, não consegue vencer, não consegue dar continuidade no trabalho. Temos que ser cheios do Espírito. O que é, irmão, ser cheio do Espírito? É ser separado deste mundo, é cada dia mais separado desse mundo, é se aproximar de Deus, é não dever deixar redes sociais, é deixar celular, é não deixar as coisas terrenas, às vezes abandonar alguma coisa, aleluia, abraçar a vontade de Deus, ler a palavra, aleluia, buscar a presença do Senhor, dizer a Deus muitas vezes: Deus, o que é que você quer de mim? O que é que você quer de mim nesses últimos dias? Senhor, usa a minha vida, usa a minha boca, usa a minha vida na tua presença. Eu quero ser útil, Pai, na tua casa. Eu já disse isso a Deus, já falou isso com Deus. Deus, eu quero ser útil, não para o homem, mas para Deus. Porque para ser útil não é só ser separado. Porque às vezes a gente pensa que essa separação aqui hoje só é uma separação para o ministério, só é separação para dirigir uma campanha, para dirigir o centro da nação. Não, irmão, nós podemos ser separados para fazer a obra de Deus. Eu posso fazer a obra de Deus e não posso estar no ministério. Eu posso fazer a obra de Deus e não posso estar na direção do centro da nação. Eu posso estar fazendo a obra de Deus e não posso ser dirigente da campanha. Mas posso ser separado. Eram 70 discípulos. Dos 70 eles vão lá e pega, dos 70 eles separam 12. Os irmãos bem sabem que ele leva para o mundo da transfiguração, eles só querem 3. Pedro, João e Tiago. Mas quando há um crescimento, os outros discípulos não deu conta. Nessa leva que ele levanta mais 7 para dar continuidade ali ao trabalho do Senhor. E eles começaram agora a ter cuidado com as viúvas. Elas não estavam recebendo. Estava chegando o dinheiro, mas não estavam dividindo, certo? Amém, meus irmãos? E depois que levanta aqueles homens e especificaram a situação para que eles pudessem ajudar aquelas pessoas que estavam mais necessitadas. Amém, meus irmãos? É isso que nós entendemos.
Versículo 6. E apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhe impuseram as mãos. A confirmação, né? Primeiro pelo povo e depois pelos discípulos. Então, há uma aprovação pelo povo, diga amém, e depois a aprovação pelos discípulos, né? Lá em cima Deus primeiro. Os homens viram o quê? A reputação daqueles homens, o andar daqueles homens, o vestir daqueles homens, o proceder daqueles homens. Às vezes queremos ser separados, mas não estamos seguindo o padrão. Amém, meus irmãos? Às vezes eu quero ser um secretário de oração, mas se eu seguir o padrão, tem a hora de chegar. Eu não tenho. Tem a hora de chegar, tem a hora de orar, tem a hora de visitar. Amém, meus irmãos? É só chegar aqui e pegar o nome de visitante? Não. Tem que ter essa separação. Então o povo vê isso. Então, você não chegou aqui hoje? Alguém está devendo. Primeiro pelo povo, depois pelo discípulo. Amém, meus irmãos? Depois Deus vai confirmar. E como é que se confirma? Ele diz em oração. Deus já revela aquelas pessoas para que possam fazer a obra. Como a gente dirige campanha, a gente sempre traz palavras de evangelismo, campanha, de separação, de chamado. Amém, meus irmãos? Que a gente possa correr conforme a posição da chamada. Outra coisa, às vezes temos a chamada e estamos nos desviando dela. Diga comigo, é um perigo se desviar da chamada. Pagamos o preço, queridos, quando queremos desviar da chamada. Quando Deus já olhou e já lhe chamou, sofremos, irmão. E é uma coisa que não só sofre a gente, quem estiver perto sofre também. É terrível, né? Quem estiver perto sofre também. E quem tentar ajudar vai sofrer também. Entra no relatório todinho. Quando Deus estiver tratando, não entre não, porque se entrar é processo. Amém, meus irmãos? Porque é Deus tratando, é Deus conversando, é Deus falando. Então que a gente possa separar esse contato com Deus, essa chamada de Deus na tua vida e na minha. Glória ao nome do Senhor Jesus. Esse Deus é tremendo, irmão. Ele fala, Ele está falando conosco. E a palavra de Deus crescia em Jerusalém, versículo 7. E o número de discípulos aumentava, e também um grande grupo de sacerdotes obedeciam à fé. Você vê que através deles ali, outros começaram a obedecer à fé. Querendo ou não, alguém está seguindo o teu procedimento, como você conversa, o que você conversa, o que você fala, como você age. Sempre tem alguém ali observando. E bom é ser homem de Deus, bom é ser mulher de Deus. Quando aquela mulher via Eliseu passar, ela disse: eu tenho observado. Não é só visto, porque ver é só ver. Observar é algo mais melindroso, é algo mais profundo. Observado não é só ver, ela procurou saber. Ela procurou saber o procedimento, como agia, como ele falava, como era ele em casa, como era em casa, como é que estava. Eu tenho observado que esse passa por nós. Aleluia.
palavra de Deus e ganharmos vida para Jesus aonde a gente estiver, porque alguém está sempre observando você, sempre alguém está ali olhando. Alguém observa a hora que você chega para orar, alguém observa a hora que você chega para o ciclo de oração, alguém observa a hora que você chega para a oração da mocidade. Alguém está sempre observando as horas que você vem para a igreja. Deus também está sempre observando você. Eu não digo não só aqui na igreja, eu digo na hora que você sai de casa, alguém está lá na rua vendo, olha, vai para a igreja, a irmã vai para o ciclo de oração, a irmã vai para a consagração, a irmã vai fazer a obra. Sempre alguém está observando. E o melhor de tudo, irmão, é darmos o nosso testemunho, não na igreja, mas dentro da minha casa. Diga amém. Eu não tenho que ser santo aqui na igreja, eu tenho que ser santo da minha casa. Não tenho que chegar aqui, é para lá fazer tudo isso aqui, e lá em casa quebra tudo também, mas quebra outras coisas. Entendeu? Eu tenho que ser santo em casa. E aqui tem que transferir para aqui, para a igreja. Porque uma coisa, irmão, que não troca caráter. Você pode até enganar por algum tempo. Quando eu estava pregando a palavra aqui, irmão, nosso comunidade está aqui também no YouTube, né? A gente pode até enganar por algum tempo, né? Alguém chega assim, eita, meu Deus, né? Mas caráter, irmão, não se estoura. Mas cedo ou mais tarde, ele aquilo de você é que eu sou, eu não consigo esconder, mas cedo ou mais tarde alguém vai me conhecer e vai me conhecer. Porque a gente não consegue esconder, irmão, a minha natureza. Aleluia. Mas essa natureza, o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ela trata conosco aqui e diz: seja aqui de lá, mas seja também aqui. Seja santo em casa, seja santo na rua, seja santo no trabalho, mas também vai ter que ser santo aqui também na igreja. Amém, meus irmãos? Para que nós possamos ser separados pelo povo, pelos discípulos, pelos homens de Deus e por Deus, sermos aprovados pelo Senhor. Eu tenho observado que esse que passa por nós é um santo homem de Deus. E ela diz: fazemos um quartinho no pé do muro. Por quê? Porque ela queria que todas as vezes que o Deus passasse, repousasse ali. Ela disse, colocou uma mesa, uma botija de água, uma cadeira, para que aquele homem de Deus, uma cama, para que o homem de Deus, toda vez que passasse por ali, pudesse repousar ali em sua casa. Amém, meus irmãos? Amém. Quem é cheio do Espírito sempre quer fazer mais alguma coisa, sempre faz mais alguma coisa, faz além daquilo que é para ser feito, não faz só aquilo, mas faz sempre mais além. Se a gente puder, irmão, fazer um pouco mais, até nós que estamos aqui hoje, se a gente nos esforçasse mais um pouco, nos juntasse mais e fizesse mais um pouco, Deus abençoava mais, Deus operava mais. Se a gente orar mais, se a gente ler mais a palavra, se a gente buscar mais a Deus, esquecer as coisas aqui dessa terra e poder nos consagrar mais a Deus, buscar a presença de Deus, nós vamos ver, irmão, que Deus vai descer e vai fazer milagre, começando lá na minha casa, lá na minha família, e aquilo vai retribuir lá para a tua rua, e depois da tua rua, Deus vai trazer para a igreja, e depois daqui da igreja, Deus vai fazer milagre através de mim e de você. O Espírito de Deus vai se apossar da minha e da tua vida.
Mas hoje, eu estou procurando 7. Aleluia. Deus me disse ali que eu estou procurando 7. 7 é o número da perfeição. 7 é o número da perfeição. Deus está procurando você. Mas esse 7, meu diabo me disse, tinha reputação entre os homens. Eles eram diferentes do meu dos homens. Não procurando agradar a homens, mas eles se olhavam para ele e viam que ali estava passando uma mulher de Deus. E Estevão é levantado nesse momento. E Estevão, irmão, é levantado. É separado. Versículo 8. Então Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Olha aí, veja o que ele fazia. Estevão, cheio de graça e de quê? Poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Seja cheio do Espírito Santo. Crente cheio do Espírito Santo, irmão, ele tem graça. Ele tem aroma de Cristo. Alguém que esquece de estar perto dele. Ele se enche de Cristo. Ele enche de forte de Cristo. Aroma de Cristo. Eu não sei se você já ouviu dizer, eu gosto tanto de estar perto de você. Eu gosto tanto porque tu tem palavra. A palavra que sai da tua boca, a gente sente a graça de Deus. A gente sente o amor de Deus na tua vida. E foi para isso que Deus nos chamou, irmão. Para dar gosto ao mundo. Para ser sal dessa terra. O mundo está perdido já, o mundo já é maligno. Mas a igreja é sal. Que ainda conserva essa doutrina. Que ainda conserva a palavra. Que ainda conserva, irmão, que Deus está no controle da vida da tua vida. Seja santo. Sinta-se separado por Deus. Fale somente as palavras de Deus, irmãos. Não percamos tempo, irmão, com essas coisas daqui mudando mais. O dia está tão próximo, irmãos. Está acontecendo tanta coisa. Estão querendo ir aprovar leis que querem calar a Bíblia, viu? Sabia disso? Leis que querem calar a Bíblia. Programação da palavra. Você vê essa gente que está vendo aí? Os irmãos sabem, né? A situação. Vem para querer desfazer. Então ele vem para querer aprovar. Aprovando essa lei, a gente não pode mais pregar a palavra de Deus. Porque na Bíblia está lá dizendo que o que pode fazer é o que não pode. Falando do homossexual ali, a Bíblia está aqui dizendo. Fala ou não fala? E aí? Se a lei sair e dizer que não pode, e você for pregar, e a irmã Maria conhece aí, sabe como é que é? Sendo aprovada a lei, irmã Maria, se alguém falar, essa pessoa tal que falou, pode ser processado. Imagina. Então estamos chegando aos últimos dias da igreja. Eu estava conversando com um jovem hoje, no trabalho, ele estava falando sobre essas trombetas, irmão, que é essas trombetas. Aí se você está pensando que vai ser algum som, não vai ser nada de som não, viu? Dizendo, essa é a primeira, essa é a segunda, a terceira, a quarta, não vai vir não. Naquela época, o que servia? Para que servia a trombeta? Sinalizar. Isso foi militar, né, ministro? Então você estava dormindo lá.
Está dizendo o quê? Despertar, se preparar, né? Está de prontidão, está preparado. Então, quando o paneleiro dá aquele som, é para todo mundo já estar com a bolsa nas costas, já está todo mundo preparado para quê? Para se informar, já é forte. Então, a trombeta, quer dizer o quê? É um sinal, é um chamado. Diga assim, ó. Eu estava vendo uma reportagem agora que teve terremotos aí por aí, em alguns lugares, teve alguns terremotos. Então aquilo ali é o quê? É um sinal. E naquele sinal é uma trombeta que está tocando. E dizendo a você, fique de prontidão, fique preparado, porque a qualquer momento pode soar a última trombeta. Glória a Deus. Esteja preparado. Aleluia. Esteja com a bolsa preparada, né? Quando vai lá pro campo, né? Aí o dia anterior, entrando no quartel, aí tá lá a mochila, todos os materiais, os kits de preparação, kits de sobrevivência, e vários kits, tem que estar preparado. Quando o coordenador dá uma vez, aleluia, aleluia. Não tem que ser preparado no dia, tem que ser preparado para ir para a guerra. Glória a Deus. Aleluia. Tem que estar cheio desse menor. Aquela mochila significa aliança santo, que está cheio da palavra, cheio de oração, cheio de consagração, cheio de oração na presença de Deus, esperando somente o chamado. Você lembra quando disse assim: apartado para mim, disse o Espírito Santo, a salva e a maravilha, para a obra que eu tenho no chamado. Era obra específica, irmão. Nem sempre nós vamos ser chamados para a ponta do banco, mas seremos chamados para levar uma cesta básica para alguém que está morrendo de fome, muitas vezes em algum lugar. Somos chamados às vezes para levar uma oração para alguém que está parado na caminhada. Somos chamados muitas vezes para estar aqui desjoelhando por missões. Isso também é um chamado. E não precisa de posição para entrar nesse chamado. Estevão era cheio de Deus. E ele fazia prodígios e milagres no meio do povo. Quando você traz uma palavra para o irmão, diz assim: te anima, vai dar tudo certo, Deus vai te dar vitória. Mas irmão, está tão difícil, mas Deus está agindo, irmão, Deus está agindo. Ou você sai com aquela palavra dentro do meu coração, dizendo assim: eu acredito, eu estou sendo aqui, cheguei tão triste, mas irmão, me deu uma palavra, eu estou alegre, eu estou acreditando que vai acontecer alguma coisa. Então a palavra está na tua boca, está na minha boca. Agora você tem que estar cheio do Espírito Santo, para quando a palavra ser liberada, aquela alma ser sarada da palavra de Deus. Na tua vida, às vezes eu estou tão cabisbaixo, irmão, na minha vez e minha esposa, você não dá nada por ela, mas ela chega assim e diz: mas vai dar tudo certo, filho. A gente vai vencer, filho. Jesus vai fazer. Nós vamos vencer, porque a gente chama do Espírito, ele sempre tem uma palavra de ânimo por dele. Não tem palavra de derrota, não tem palavra de murmuração, tem palavra de crescimento, crescimento de vitória para a igreja. Vai ter vitória, vai ter vitória, vai ter vitória. A porta vai se abrir,
semicrescimento. Amém? Que a gente pudesse dar emocionalmente uma palavra de crescimento. Isso é uma palavra positiva. Eu não tinha guardado essa palavra. Não está na minha vida essa palavra. Para falar a verdade, eu nunca preguei sobre isso aqui. Mas Jesus falou comigo. Tem um que diz: em vez de murmurares. Aí Paulo estia pregando a palavra, né? Falando do Evangelho. De repente, vai lá, faz uma obra de Deus, liberta uma pessoa. Qual foi o preço dele pagar? Que ele ganharam, o dinheiro que ele ganharam, foi chicote nas costas e preso na prisão. O Evangelho é isso. Foram presos, chicoteado e amarrado. Mas não falei que em vez de murmurares, canta. Perto da meia-noite. Tinha motivo para murmurar, irmão? Tinha muito. Ai, Deus, tu me separou para eu estar aqui. Já apanhei, as costas estão doendo. Me separasse para isso, meu. Mas perto da meia-noite, Olga, vem cá. Disse: o que é que tu queres? As costas estão doendo. Não sei nem o que vai acontecer. Vou terminar já. Até agora está dizendo: pai, eu estou com uma vontade tão grande de cantar. Rapaz, eu estou com vontade de orar. Eu estou com tanto desejo aqui, eu estou chorando, eu estou com vontade de cantar. Paulo está conversando. Eu quero ver, mas eu estou vendo ali naquele momento de novo. O golpe semeado. Aleluia. Estou com tanto desejo de orar, Paulo. Eu estou com tanto desejo de cantar, Senhor. Eu não sei se foi inverso um ou outro, não sei.
Diga amém. Amém. Quando a gente deixar a murmuração e começar a cantar e a orar, as cadeias vão se quebrar. Começando lá em casa e vai vir pela rua, vai vir pela igreja, e o Senhor vai fazer milagre no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? E aqueles homens foram libertados, foram libertos por causa da oração e do louvor. Amém, meus irmãos? Essa foi a palavra, irmão, que Deus nos deu. Em nome de Jesus, continue orando por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, para que Deus continue nos ajudando. Em nome de Jesus, e que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Vocês são importantes nesta obra. Por isso, nós sempre estamos orando por vocês, pedindo a Deus pela vossa família, porque vocês são importantes, vocês são necessários nesta obra. Por isso, nunca despreze ninguém, porque todos têm valor dentro de Deus. Por isso, devemos tentar sempre abundante, sempre firme na obra do Senhor, porque sabemos que essa obra, ela tem recompensa para cada um de nós. Quem trabalha para Deus não tem recompensa. Deus não deixa ninguém sair de mão vazia. Então, nessa noite, guarda da palavra que você ouviu nesta noite. Amanhã, irmão, eu falei com o presbítero, o nosso irmão Alexandre, nós íamos fazer um culto lá na casa do irmão Alcides, lá no comércio do irmão Alcides, mas por motivo superior, a sua mãe não está muito bem de saúde, ele vai lá fazer uma visita à sua mãe, somente no domingo. Eu mandei uma mensagem para o presbítero, não sei se ele já me respondeu, para a gente fazer um corte do abacate amanhã à noite. Quando a gente fez um culto outra vez, os irmãos puderem chegar, nos ajudem, porque é uma comunidade carente. Não foi, irmão Vinícius? Nós estávamos ali no culto, o povo lá nas barreiras, sentado, ouvindo lá a palavra, ficaram lá, irmão, ouvindo a palavra até o final. É que precisa da palavra de Deus, é um lugar difícil. Muitas vezes a campanha não chega, mas nós vamos chegar lá amanhã em nome de Jesus. Se não tiver chovendo, eu vou botar no grupo hoje, vou ver a resposta do nosso presbítero, vou botar no grupo. Os irmãos ficam cientes, a partir das 19 horas, lá no quarto do abacate, lá na casa do pai, ontem a gente fez o culto da outra vez. Se os irmãos puderem chegar cheios, nos ajude, que nós vamos distribuir literatura, vamos sair evangelizando, vamos fazer a obra de Deus. Se nós queremos ver a obra de Deus crescendo, nós temos que fazer a nossa parte. Deus faz a dele e a gente tem que fazer a da gente. A da gente é levar, semear a palavra, e a de Deus é salvar. Amém? Quem não tiver no grupo da campanha ainda, deixa um número aí com o filho ali, com minha esposa, que nós vamos estar no grupo, os irmãos ficam sabendo todos os trabalhos da campanha em nome de Jesus. Nosso diácono Vinícius, ele vai trazer os avisos da semana. Meus irmãos, me saúdam com a paz do Senhor. Meus irmãos, amanhã temos aqui ciclo de oração ciclo de oração infantil, a partir das 9h30 da manhã. Nossa irmã convida a todas as crianças, juntamente com os pais, não é, irmãos, para estarem aqui no ciclo de oração infantil. E domingo à noite, irmãos, teremos aqui o nosso culto, não é, irmão, em agradecimento e louvor a Deus.